Eu, meu caro, minha cara, sócio aqui do canal do Paulo Nunes, a quem eu peço mais uma vez que divulgue o nosso vídeo, curta e compartilhe, comente, para que outras pessoas tomem conhecimento desse canal. Eu vou continuar insistindo aqui, porque se a navalha corta a carne, o cidadão sente um pouco de dor. Quem tem consciência sente dor, quem não tem, não sente absolutamente nada. Deixa que a crueldade tome conta. Então, sempre que for possível analisar a sociedade brasileira, eu estarei falando aqui a verdade para vocês. E todo mundo sabe o meu posicionamento. Existem alguns idiotas que eles acham que não deve ter cotas, que tem que ter meritocracia com pessoas diferentes. Isso não é possível porque no passado, como até nos dias de hoje, você não entra no ensino superior, por mérito seu exclusivamente. Você entra pela condição que você teve de se preparar. Só que existem muitas pessoas que não tiveram essas condições. Portanto, não podem concorrer de igual para igual. Se a gente entende a coisa desse jeito, nós simplesmente vamos construir o nosso país no futuro. Porque a educação, se ela não for para todos, não vale a pena. Assim como se o alimento não chegar na mesa de todos, não vale a pena também. Se ainda uma grande maioria não tiver sua casa própria para morar, para descansar, também não vale a pena. Esse é o conceito da comunidade. E isso que empregou foi simplesmente Jesus Cristo. Ninguém mais. Depois ele teve os seguidores, mas veja só, essa é a essência da vida das pessoas. Agora, qual é a graça que tem de você conhecer uma pessoa e você não sabe nem quem ela é e você ergue um muro enorme na sua casa para que ela não apareça? Isso não tem lógica nenhuma. Isso não tem graça nenhuma. Então, existem várias e várias teorias e até algo que vai além da teoria para você entender o que essa sociedade brasileira, hipócrita por natureza, escravista, usurpadora, vivendo como uma muriçoca, ou pernilongo, como algumas regiões do Brasil chamam, simplesmente do sangue dos mais pobres. É muito fácil sacrificar os mais pobres. Lute contra um rico e você vai saber que você vai se dar mal. Sempre será assim. O Dr. Fernando Dantas Alves tinha essa história. Como eu convivi com ele muitos anos ali, acredito que uns 12 ou 15 anos diretamente, e ele me dizia assim, que eu era jornalista, ele gostava de ler as coisas que eu escrevia. Às vezes ele chegava para mim e falava, rapaz, esse textinho que você escreveu aqui, era normalmente o editorial, pode romper o jornal todo, só que já valeu a pena. Rapaz, eu lhe tolero. Ele falava assim, eu não gosto de você não, eu lhe tolero. Mas você era para estar em São Paulo. Ele tinha essa ideia. Por quê? Porque você tinha que estar no meio daqueles caras de lá. Bom, e ele dizia assim para mim, você como jornalista, não brigue com o delegado, não brigue com o prefeito e nem brigue com o padre da cidade. Aí eu falei, ué, mas como é que eu vou brigar com um delegado, com um padre, com um prefeito? Não, não tem. Não, eu estou lhe falando que é a melhor coisa que você faz. Porque se você brigar com esses três aí, você está perdido. E ele tinha essa ideia que ele falava. Quer dizer, o que ele diz é o seguinte, em outras palavras, esse pessoal representava, ou representa ainda, a elite religiosa, a elite política, e a elite da baioneta, a elite da grade, que era o delegado, correto? Então, eram pessoas consideradas poderosas. Então, sempre o rico vai oprimir o pobre. Toda vez que o pobre levantar a voz, ele será demitido.
pode observar se não é isso que acontece nas empresas. Aqui em Vitória da Conquista tem um empresário que ele reuniu 200, eu acho que a informação que chegou para mim, pode ser que não seja verdadeira. O ato sim, mas a quantidade. Reuniu 200 funcionários e disse que saberia em quem aquelas pessoas estariam votando na eleição de 2022. E teria como descobrir que se o voto não fosse no golpista Bolsonaro, eles seriam demitidos. Você vê até onde chega um empresário, um patrão. Porque aqueles trabalhadores eram colaboradores dele, que hoje se fala assim, estavam ali para ganhar o seu sustento, mas dando o máximo de si para que aquela empresa jamais fechasse as portas. Mas mesmo assim, ele preferia ficar com Bolsonaro e tratar os seus empregados, os seus colaboradores, como se fossem peças. Essa é a grande realidade que tem o Brasil e, notadamente, a minha cidade de Vitória da Conquista. É lamentável, mas a gente tem que registrar. E aí eu vou dizer para você de onde é que vem isso, como é que vem isso, para não ficar só Paulo Nunes falando. Mas antes disso, ó, clica aí, dê um joinha, vai lá, custa nada, ó, curtir, você bota o dedinho ali. Mas se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, aperta aí no inscritos ou inscrição. Você vai lá e clica ali. Aí aparece um sininho de igreja. Clica ali, aí espera aparecer a palavra todas. É coisa de 20 segundos acontece tudo isso. Você clica ali, aí você vai receber diretamente, encaminhado pelo YouTube, os nossos vídeos, sempre que fizermos. E se você gostar, você vê. Se não gostar, você acaba não me castigando. Mas eu vou melhorar, porque eu preciso que você veja, preciso que você compartilhe e preciso que você comente, que o seu comentário é muito importante. Mas vamos ouvir aqui o que diz esse cidadão. Vamos lá. Nós tivemos 350 anos de escravidão. 12 milhões de negros africanos atravessaram o Atlântico. Quase 2 milhões morreram na travessia. Aqui nós projetamos os negros que já eram livres e os escravizados sem perspectiva de futuro, colapso do futuro e na miséria. O que a elite branca brasileira fez? Adotou a ideologia da elite colonial inglesa, segundo a qual o negro africano tinha que ser escravizado porque ele era incapaz de juízo moral. Essa ideologia racista foi assumida pela elite branca brasileira e com isso eles importaram, desde o final do Império, russos, pobres, ucranianos, poloneses, alemães, principalmente italianos, e encheram o Brasil do Sudeste e do Sul com essas populações brancas que monopolizaram o novo mercado de trabalho assalariado. Então, os negros brasileiros, pretos e pardos, após a escravidão e com a República, eles ficaram invisíveis para o Brasil real durante todo o século XX. O único momento que o século XX os viu foi com a queda da ditadura na Assembleia Nacional Constituinte, e que os direitos humanos, no primeiro artigo, diz: todos somos iguais diante da lei e em dignidade. Agora vamos transformar isso em ato. Qual foi o primeiro grande ato que colocou concretamente iguais diante da lei e em dignidade? As cotas sociais. Quando eu olho a nossa universidade, a nossa UFMG, com seus quase 50 mil alunos hoje, 56% de todos os nossos alunos da melhor Universidade Federal do Brasil são pretos e pardos. É a maior revolução que este país fez, ampliando a igualdade de oportunidade pela via da educação. E os governos Lula, quando desde 2007 decidem implantar a ideia do Instituto Federal de Educação Tecnológica, que não havia nenhum, Miriam e Beth, em 2007. Hoje são 870, com 900 mil alunos, e a perspectiva é de 2 mil IFETs em mais 10 anos, com 2 milhões de alunos, com ensino médio de alta qualidade, preparação tecnológica, entrando no mercado de trabalho para o Brasil dar um salto tecnológico. A despeito de que ainda temos grave desigualdade e ainda temos pobreza, mas o Brasil da miséria,
o Brasil do abandono, o Brasil da invisibilidade dos brasileiros negros, não que não haja ainda algum tipo de preconceito, mas isso é página que está sendo virada com uma revolução pacífica feita dentro da democracia, na linhagem da social-democracia e mérito dos governos liderados pelo presidente Lula e pela presidente Dilma. Nós tivemos 350 anos... Bom, você ouviu aí. Em outras palavras, foi tudo isso que eu disse aqui antes. Mas ele colocou aí os números mais exatos do que os meus, com a correção que eu digo que existiam em 2003 37 institutos, que na verdade se chamavam escolas técnicas, talvez aí ele não falou. Ele não quis colocar isso, inclusive tinha uma na Bahia. Enfim, esse é o país que trabalha com um projeto de governo. Não adianta você ser candidato e chegar numa prefeitura e só saber que você é prefeito, não saber de zorra nenhuma, não ter planejamento nenhum, não conhecer a história do seu município, não conhecer a geografia do seu município, né? Não conhecer a economia do seu município, não conhecer a cultura do seu município. E isso acontece demais, porque é aquela velha história dos candidatos, né? Nós estamos aqui para lutar pelo social, pela educação e pela saúde. Mentira, balela, conversa, porque não tem o que falar. Não sabe nem para onde vai, nada. Enfim, é isso que eu estou falando. Você tem que entrar com uma perspectiva, com um esboço do que você pode fazer dentro do orçamento que você tem colocado nas suas mãos e aprovado pela Câmara dos Deputados, no caso do governo federal, e pela Câmara de Vereadores, no caso do municipal, e a Assembleia Legislativa, no caso estadual. E aí você tem um projeto para fazer o quê? O que é que nós precisamos para desenvolver, né? Por exemplo, aqui em Vitória da Conquista, você já ouviu algum candidato apresentar números e projetos, pelo menos esboço de projeto, para determinados setores, para desenvolver mais ainda o município, que não é um município ruim? Nada. Porque a partir do momento que nós, como eu falo aqui de Vitória da Conquista, nós vivemos hoje em Vitória da Conquista lastreados nos serviços, né? Que gera para a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista uma média de 200 milhões de reais por ano. Os impostos arrecadados nos serviços. Entendeu? Então, nós não podemos ficar confiando eternamente nos serviços, embora devemos aperfeiçoá-los cada vez mais para atrair pessoas que não necessariamente sejam do nosso município, porque serviços você pode fazer em qualquer lugar. E aí, as outras cidades, os outros municípios também têm serviços bons. Pode não ter o mesmo estilo de Vitória da Conquista. Eu me lembro que, antes do governo Guilherme Menezes, o município de Itabuna tinha um serviço super avançado para a época na questão da saúde. Hoje, Vitória da Conquista suplanta Itabuna. Todos os dois têm faculdade de medicina. Não necessariamente Itabuna e Ilhéus ali, que é para os dois municípios, mas lá tem. Aqui tem duas também. Eu não sei se lá tem duas, mas uma eu tenho certeza que tem. Mas lá embaixo, lá Teixeira de Freitas, tem outra. Ao mesmo tempo que Vitória da Conquista, aqui em Jiquié, também tem. Brumado tem, Guanabi tem, Barreiras tem. Então, o que eu estou querendo dizer? Todo mundo vai melhorar na questão do serviço se a prefeitura do local tiver essa ideia de fazer. E é isso que o Brasil tem. Quando o presidente Lula começou a governar em 2003 exatamente, foi colocado o projeto que hoje é o Bolsa Família. Foi colocado o projeto Minha Casa Minha Vida. Isso não significa que no outro ano ele ia acontecer, né? Foi colocado o projeto das creches. Foi colocado também o projeto das escolas de tempo integral.
Então, diante de tudo isso, você vai trabalhar em primeira linha a questão do orçamento, para ver se cabe tudo. O esgotamento sanitário do Brasil, que talvez vocês não conheçam. Quando em 2003 o governo Lula foi instalado, o Brasil tinha 36% da sua malha urbana nacional com esgoto sanitário. Hoje o Brasil tem 58%. Eu pergunto aos senhores, por que em 450 anos, 480 anos, só se construiu esgoto sanitário no Brasil a nível de 36% na área urbana, né? E em 20 anos você constrói 20? Foi o que aconteceu, né? A mesma coisa das universidades federais. Nós tínhamos 49 universidades federais no Brasil em 300 anos. Em 20 anos nós temos 20 universidades. Quase a metade do que foi construído praticamente a vida toda. Não é? Por quê? Vontade política, você bota no papel, um ou outro deixa de entrar naquele ano ou naquele segundo ano, que normalmente o projeto é plurianual, e aí você vai adequando o orçamento para poder chegar a fazer essas realizações. Olha o avanço que teve a saúde no Brasil nos últimos 20 anos, onde você já sonhou de ter uma ambulância com equipe de paramédicos e às vezes médicos para lhe socorrer se você caiu na rua? Foi possível no governo Lula. Onde você imaginou que existiria um governo do Brasil que ia mandar uma equipe num carro restaurar o seu dente? Você que é pobre que não pode pagar? Porque extrair o dente, todo mundo faz. Eu quero saber se você restaura e mantém o dente natural da pessoa. No governo Lula aconteceu. A política das creches, a política do Minha Casa Minha Vida, a política da agricultura familiar, né? A merenda escolar das pequenas, das cidades, com a prefeitura adquirindo junto aos produtores de frutas e verduras de fundo de quintal. Tudo isso é um desenvolvimento, mas isso é projeto, não é à toa. Não é? Bora ver o que tem esse Brasil aí para ver o que a gente faz. É isso que eu digo, você tem que ter na sua cabeça o projeto e executar. Não precisa necessariamente ser no primeiro ano ou no segundo ano, mas você vai ver o que pode ser feito no primeiro, segundo, terceiro, quarto e aí por aí vai. Por isso que você não pode mudar de rumo. Se você quer esse país grande, não caia em fake news, não acredite em mentira, principalmente aqueles que prometem fazer o que jamais fez na vida. Aí você não precisa acreditar. É bom você botar as barbas de molho. Bom dia, aqui é Paulo Nunes, eu sou do canal A Opinião que Interpreta a Notícia e agradeço a você ter chegado até agora assistindo esse vídeo. Forte abraço.